convidar você a orar comigo, a buscar a Deus nesta hora. Vamos estar intercedendo pela vida daqueles que precisam, daqueles que necessitam da graça do Senhor, daqueles que precisam do amor de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. E queria convidar você a baixar sua cabeça e a confiar no nosso Deus, que é rico e maravilhoso em nos perdoar. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse dia, mas nós queremos interceder pela vida dos nossos irmãos, Senhor. Aqueles que estão em Araçoiaba, aqueles que estão sofrendo. Nós nos lembramos, ó Deus, da vida da dona Ana, nos lembramos. Então nós saudamos todos os nossos irmãos na paz e na graça de Cristo. Infelizmente a gente está sem internet aqui, eu só estou tentando fazer pelo celular. Então, mesmo assim, vamos adorar a Deus e buscar o Senhor. Eu não sei como é que vai sair esse áudio, mas nós vamos fazer assim mesmo, não tem importância não. Quero convidar você a, mesmo por causa desses problemas aí, não deixar de adorar a Deus nessa noite e buscar o Senhor, né? Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos, queremos te pedir por tudo que o Senhor tem feito por nós, te agradecer de coração e pedir que o Senhor não tire, ó Deus, a nossa paciência, porque nós sabemos que o nosso país é tão precário em tantas coisas, inclusive na internet. Mas mesmo assim, Senhor, dá-nos o teu amor, dá-nos a tua bondade e que a leitura da tua palavra nos ajude a perceber a grandiosidade do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu vou cantar um cântico. Nasce no meu peito a vontade imensa de cantar louvores ao Trino Deus, de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Sem detimento, nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, desta vida toda jamais consegui. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto fôlego houver. Quero mostrar que a razão está na fé. E os que puderem ver, sei que verão. E os que puderem crer, sei que crerão.
seja Deus, o nosso Senhor. Vamos, nesse instante, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 17. Atos dos Apóstolos 17. Hoje deu tudo errado, igual domingo, né? Também mesma coisa. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, Paulo, Silas e Timóteo, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos, e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para este texto, nós nos deparamos com aquilo que o livro de Atos chama de atração da missão. Nós falamos que o evangelho ele tem atrativos, porque geralmente as pessoas que estão cansadas são atraídas ao evangelho. É como se o nosso Deus estivesse mostrando uma espécie de mel em que muitos pecadores e pecadoras começam a ser atraídos por este mel, por este sabor do evangelho. Agora, por outro lado, o evangelho também tem uma conotação de repelente. Ele repele pessoas que estão distantes de Deus. Então eu quero dizer a você o seguinte: quando nós estamos lendo alguns relatórios da igreja primitiva, nós devemos de ter esses relatórios dentro do seu devido contexto. Não são todas as pessoas que creem no evangelho, mas se você está crendo no evangelho é porque Deus o atraiu para isso. Então, o nosso tema aqui, atraindo tessalonicenses e brasileiros para o evangelho. Por quê? Porque, de uma certa maneira, o evangelho tem atrativos, ele tem presentes para todos aqueles que confiam no Senhor, mas ao mesmo tempo, ele é uma espécie de repelente para todos aqueles que não são de Deus. E nesse sentido, nós podemos olhar o livro de Atos como uma espécie de expansão do evangelho, em que Deus vai fazendo discípulos e com que os seus discípulos também levem o evangelho a outras pessoas, demonstrando a sua graça, o seu amor e a sua bondade para todas as pessoas. Nesse sentido, nós podemos entender que o próprio Jesus, ele usou determinadas formas de pregar, que era o modus operandi do reino de Deus. Deixa eu explicar.
Quando Jesus chegou aqui na terra, ele começou a pregar o evangelho e o texto diz que ele começou a conclamar muitas pessoas ao arrependimento e para crerem no evangelho. Isso está em Marcos 1,15. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ele tinha uma maneira de ser, e a gente sabe disso porque ele era Deus, que ele conhecia o coração das pessoas. Ele sabia falar as palavras certas, ele sabia pregar na hora certa, ele sabia entender a complexidade que é a vida humana, o ser humano. Nós sabemos disso porque nós não conhecemos os outros. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês não sabem dos problemas que eu passo, dos problemas. Alguns podem até conversar e a gente pode até se abrir, mas saber o que está no coração, quais são as dificuldades, as idiosincrasias de cada ser, é uma coisa que só Deus sabe. Por isso, Jesus era um especialista como evangelista. Ele pregava o evangelho de tal maneira que ele persuadia as pessoas. Só não se entregava a Cristo quem era mesmo coração duro, um coração que não crê no evangelho. Mas todos aqueles que creram, Jesus foi aquele que formou a primeira igreja mundial formada de discípulos dele, que é a igreja primitiva. Essa igreja tinha como lema sair como testemunha para toda a terra. Por isso, o Paulo Silas, que nós vamos olhar agora, que ele também tem o nome de Silvano, ele era um homem, ou eles eram homens, que saíram em missão para pregar e proclamar Jesus. O intuito do meu estudo hoje, ele não é muito complicado não, mas é demonstrar para você quem era, como que Paulo e Silas usavam de uma espécie de estratégia que nós devemos de usar para levar o evangelho. Eu quero olhar aqui para o texto, então vamos tentar compreender o que está acontecendo. Bom, no capítulo de número 16, nós vimos que Paulo e Silas tinham recebido uma espécie de intimação do Espírito Santo. O Espírito Santo os impediu de ir para determinado lugar e os conduziu para outro. Eu quero ler aqui para vocês Atos capítulo 16, verso 9. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai ver. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, e eu creio que todos nós devemos de ser conduzidos pelo Espírito Santo, já estudei isso com os irmãos, mas as pessoas precisam compreender que quem dirige a igreja é o Espírito Santo de Deus. E neste sentido, Paulo obedeceu ao Espírito, ele foi para Filipos, e aí nós temos a conversão de Lídia, muitas mulheres ouviram o evangelho ali, depois ele foi ele foi preso, jovem adivinhadora, nos capítulos 16, e Paulo e Silas são açoitados e presos, e aí há a conversão do carcereiro. Agora, quando você olha para Atos 17, eles saíram dali e foram para outra cidade pregar o evangelho. Ao pregar o evangelho, eles chegaram em Anfípolis e Apolônia, que nós sabemos que essa é a região chamada Frígio-Gálata, que é a região dos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é dirigida para esta igreja e para todas aquelas igrejas ali. Então, Paulo estava chegando em Tessalônica, que era uma grande cidade. Eu não vou gastar muito tempo nisso, só quero que você saiba que era uma grande cidade, um lugar onde era uma cidade cosmopolita, ou seja, bem grande e bem populosa, com várias pessoas de vários lugares no mundo. Mas aí Paulo chegando lá, o que ele fez?
A estratégia de Paulo é o seguinte: aonde eu posso pregar? Eu posso pregar na sinagoga, então é para lá que eu vou. E ele fez isso como de costume. Olha lá, o verso 2 diz: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados, aí nós temos a primeira palavra que eu quero trazer para você hoje. A primeira palavra é usada aí: Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que significa essa palavra? É uma palavra grega, legomai, que significa que Paulo, ele discorreu, ele expôs, e depois você vai ver que não é simplesmente expor, mas ele tentou persuadir, ele tentou construir uma mensagem que fosse coerente. E isso que significa este verbo? É um verbo muito usado, legomai ou dialegomai, que significa você estar fazendo através de um discurso alguma coisa coerente em termos de tese e antíteses. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho tem um monte de gente que diz contra o evangelho. Ah, o evangelho é isso, o evangelho é aquilo. E como que nós vamos defender o evangelho? Nós precisamos tomar cuidado, porque eu não vou entrar numa polêmica simplesmente por entrar. Mas se eu tiver a oportunidade de pregar em qualquer lugar, eu vou para a ACM, eu prego na ACM, eu vou para um recreio ou um local qualquer que seja, eu tenho que arrazoar acerca do cristianismo que eu creio. E isso, num certo sentido, nos mostra que quando você olha para o evangelho, você percebe que o evangelho tem uma certa coerência com respeito àquilo que nós entendemos por evangelho. Então, o que Paulo fez? Por 3 sábados, arrazoou com eles acerca da Escritura. A Bíblia, no Antigo Testamento, e eu quero lembrar a todos vocês que o apóstolo Paulo, naqueles dias, ele não tinha, por exemplo, o Novo Testamento escrito. Ele só tinha o Velho Testamento. Então, baseado no Velho Testamento, ele estava pregando a Cristo. Hoje eu tenho plena convicção de que muitos dos nossos irmãos não sabem pregar o Evangelho sem o Novo Testamento. Eles precisam do Novo Testamento para pregar o Evangelho. Claro que o Novo Testamento é muito mais fácil de pregar, mas Paulo usava o Velho Testamento. Ele usava todos os textos lá e ele ia pontuando determinadas coisas, mostrando, tá vendo? Este texto aqui está apontando para Jesus que eu estou pregando para vocês. Isso é arrazoar, é dissertar de tal maneira que a gente começa a descobrir algumas coisas. Eu quero ler para vocês Atos 17, que diz assim, porque é a palavra que é usada aí para arrazoar. Por isso, dissertava na sinagoga entre judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Eu sou professor e a gente trabalha com dissertações. Os alunos bacharéis fazem uma monografia, que é uma grafia simples, que tem uma ideia e ele vai desenvolver essa ideia. Uma dissertação de mestrado já é alguma coisa mais séria, superior a isso, que significa quando você começa a discorrer sobre um determinado assunto com mais profundidade. E uma tese de doutorado é muito mais aplicável ainda. O que eu quero dizer é que a palavra que Paulo está usando aqui é a palavra para dissertação. É algo profundo que ele está fazendo aqui. Por isso que por 3 sábados ele ficava na sinagoga discorrendo acerca das Escrituras. O verso 3 nos mostra mais 2 palavras, ou eu vou mostrar 3 palavras. A primeira
expondo. Como é que Paulo fazia a sua dissertação sobre as Escrituras, sobre o Evangelho? Primeiro, expondo. Essa é uma palavra que no grego significa abrir. Abrir para. É a palavra dianoigo, que significa que Paulo estava abrindo tudo na frente deles. Eu quero deixar claro para vocês, porque existem algumas religiões, existem algumas seitas e existem algumas pessoas que elas pensam ou elas dizem que o próprio Deus, ele é, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é aquele que, como que eu vou colocar aqui? O nosso Deus é um Deus que ele abre as coisas diante de todas as pessoas. Não há mistério, por exemplo, não é pelo fato de eu ser mais velho no Evangelho que eu sei mais ou eu estou mais inteirado dos mistérios de Deus. Não. Todas as coisas são abertas no Evangelho. E Paulo parece que usa essa ideia, dizendo assim, ele abria a Escritura para que todo mundo entendesse o que estava sendo explicado. E isso que significa essa palavra expondo. É uma palavra que nós usamos também quando nós estamos expondo um texto, como eu estou fazendo agora para vocês, declarando aquilo que o texto diz, aquilo que o próprio texto demonstra em termos do Evangelho. Nesse sentido, meus irmãos, ainda eu quero destacar aqui para vocês o fato de que nós olhamos uma outra palavra que existe no texto, que está no verso 3, logo em seguida do expondo e demonstrando ter sido necessário. Agora, Paulo, ele está usando uma palavra dizendo o seguinte, que ele estava mostrando com toda a clareza ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. O que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que Deus estar mostrando para todos nós o seu amor. E o seu amor é Cristo morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa salvação. Então, quando Paulo estava fazendo isso, ele não estava simplesmente expondo e abrindo aquilo, mas ele estava também demonstrando por A mais B que tudo aquilo era coerente, que aquilo estava na própria Escritura, estava na história e na realidade da vida de todos aqueles que creem no Evangelho. Por isso que nós temos aí, ele arrazoou, ele expôs, ele demonstrou ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Mas tem mais uma palavrinha interessante aí no nosso texto, porque ele diz assim, e este dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. É a quarta palavra que eu quero dizer para você. O que é a palavra anunciar? Anunciar é uma palavra que ela tem duas palavras juntas. Angelo, que é uma boa notícia, e kata, que é segundo essa boa notícia. Você pode mudar de vida. Anunciar é dizer para as pessoas que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, e isto atrai pessoas ao Evangelho. Aí nós começamos a ver que esta palavra, ela era muito usada na época de Paulo, justamente para levar o Evangelho. Jesus usou essa palavra várias vezes, falando assim, eu estou anunciando o Evangelho, eu estou anunciando o reino de Deus. E aqui nós temos o conteúdo do que é pregar o Evangelho. Eu quero destacar aqui para você que o conteúdo de pregar o Evangelho é expor a Escritura do Velho e do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo anunciar que Cristo morreu
e ressuscitou dentre os mortos. Para quê? O texto nos diz que alguns deles foram persuadidos. O que eu quero fazer com você, e isso também é para mim, porque eu não sou melhor do que você, eu sou igual a você, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo precisa nos persuadir. A gente começar a fazer isso para os outros. Por que pregar o Evangelho? Por que falar de Jesus para as pessoas? Aí você vai dizer assim, não, é que Jesus tem um conteúdo muito bom. Isso é pouco. Jesus é o único que é capaz de salvar pessoas, de mudar a vida dessas pessoas, de transformar essas pessoas, de fazer com que essas pessoas possam mudar a sua vida, o seu coração, o seu ser, o seu jeito. Elas possam confiar em Deus que os seus pecados foram perdoados. Não tem outro evangelho, não tem outra forma de nós começarmos a falar desse Deus e a andar com esse Deus. Muitas pessoas às vezes pensam que o evangelho é isso que a gente vê às vezes por aí, entre esses homens que ficam pensando somente em dinheiro e outras coisas mais. E aí alguns dizem assim, não, eu tenho uma vida boa, eu não quero mudar. Mas quem conhece Jesus Cristo quer mudar. Ele é persuadido a crer e a se unir à missão de Paulo e Silas, que eles estavam fazendo e nós precisamos fazer também. Nós precisamos arrazoar sobre as Escrituras, mesmo que pessoas não queiram isso. Mesmo que haja perseguição e muitas outras formas de lutarem contra isso, mas o texto das Escrituras nos ensinam que os judeus, porém, movidos de inveja. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam mexendo com a nata daquilo que eles pensavam. E aonde chega Jesus, tem que desestabilizar qualquer religião. Eu digo isso porque eu também sou de religião. A nossa religiosidade não é boa muitas vezes. Ela é costumeira. E eu sei que nessa pandemia Deus está mexendo com um monte de coisas. Deus está fazendo coisas que a gente nem imagina que Ele poderia fazer. Ele está mexendo com corações e está mexendo com o meu e com o seu coração nessa hora. Ele está tentando nos persuadir através do arrazoado de uma dissertação, mas expondo, e não somente expondo, demonstrando que Jesus é o Cristo de Deus, é o Messias que veio para mudar toda essa ordem que nós temos, todo o status quo que nós vivemos. Se você está cansado disso tudo, o próprio Jesus, anunciando o evangelho, disse, vinde a mim, todos os que estão cansados. Você pode fazer isso nessa noite, você pode dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, aceita o meu coração que é pequeno, mas eu quero oferecer a ti, muda o meu ser, muda a minha casa, muda a minha vida, muda o que eu sou, Senhor, me ajude. E eu tenho certeza que Deus vai persuadir pelo Espírito Santo você. Foi o que aconteceu. Só que os judeus começaram a ficar bravos, né? Porque Jesus entrou e começou a transformar aonde eles estavam. E eles, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem. E geralmente, quando você começa a perceber que os homens não estão gostando, eles começam a inventar coisa, mentira e fake news e coisas desse tipo. Por isso, queridos, aqui apenas uma nota de rodapé. Fake news não é de Deus. A gente precisa checar as notícias. Mas cuidado quando alguém está incitando coisas contra o Evangelho. Falando mal de pastores, de pastoras, de quem quer que seja. Eu creio que existem muita gente maldosa e malandra no meio dessas coisas. Existem pastores que não valem nada, é verdade, eu sei disso.
Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos sempre olhar para aquilo que a palavra de Deus diz nas Escrituras e não aquilo que é conveniente ou melhor para todo mundo. E aqui é interessante porque eles arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui em Tessalônica. E os quais Jason hospedou. Eu quero terminar a minha mensagem, porque seria até estranho eu pregar sobre isso e não ler o primeiro capítulo de Tessalonicenses, porque Paulo deixou ali uma igreja, e uma igreja constituída de pessoas, homens e mulheres que creram e foram persuadidos no Evangelho. Por isso que o tema que eu preguei hoje era atraindo tessalonicenses e brasileiros para o Evangelho. Nós estamos aqui para atrair pessoas para ouvirem o Evangelho. Você pode não querer crer, é verdade, mas Deus está atraindo pessoas para crer no Evangelho. E o texto nos diz assim, de 1 Tessalonicenses, se você quiser, ele começa: Paulo, Silvano, que é Silas, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Foram eles que pregaram naquele lugar pela primeira vez. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, olha agora, da operosidade da vossa fé, uma fé operosa, da abnegação do vosso amor, mesmo diante das coisas que estavam acontecendo em Tessalônica, eles foram abnegados, eles negaram a si mesmos por causa de Cristo, e da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. O evangelho chegou em plena convicção, porque Paulo e Silas sabia que é o próprio Deus é quem transforma, é o próprio Deus quem faz todas as coisas. E nesse sentido, essa plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Eu não sei se você sabe, mas aqueles homens judeus lá, eles estavam dizendo que Paulo foi lá para se aproveitar das mulheres. Isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. E por isso, Paulo estava dizendo: não, nós fomos aí na graça e no poder do Espírito Santo. E aqui, para a gente terminar, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, porque de vós... mas também por toda parte se divulgou a vossa fé. A igreja de Tessalônica foi fundada por esses irmãos, e quando ela foi fundada, ela foi justamente aquela fé se divulgando. Pessoas começaram a crer porque esses irmãos estavam arrazoando, estavam expondo, estavam demonstrando e estavam anunciando o evangelho para todas as pessoas. Eu creio que nós estamos num momento muito importante do mundo. Eu não sei quando Jesus virá, mas eu sei que ele virá. Eu quero dizer que ainda há tempo para pregar para os nossos parentes, para todos aqueles que precisam ouvir da graça e do amor de Deus. Eu quero cantar mais uma vez essa canção que nós cantamos no começo deste culto. Nasce no meu peito a vontade imensa
de cantar louvores ao Trino Deus, de exaltar o nome do meu Pai eterno, que do grande inferno já me resgatou. Oh, e sem detimento, só nem por um momento, posso esquecer-me da terrível cruz e das muitas dores, do perdão perfeito, das profundas marcas do amor de Jesus. Quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem crer, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, desta vida toda jamais consegui. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé, e os que puderem ver, sei que verão, e os que puderem ver, sei que crerão. Habita comigo como outro amigo, ó Espírito Santo, desta vida toda jamais consegui. Guia os meus passos, ergue-me em fracassos, ó Divino Espírito, eu quero te adorar. Quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Quero cantar enquanto fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Vamos terminar com uma oração do Senhor, em nome de Jesus. Pai, por todos aqueles que ouviram esta palavra, tivemos dificuldades na internet, é verdade, mas isso não pode impedir-nos, ó Deus, de louvar-te, de bendizer-te e de dizer o quanto nós o amamos, Senhor. Abençoa o teu povo com a tua paz. Abençoa aqueles que estão sofrendo, ó Deus. Põe a tua mão de carinho, fala ao coração, relembra as tuas palavras para aqueles que estão, ó Deus, até desacordados. Tu és um Deus de graça que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos e pensamos. É em nome de Jesus que nós nos submetemos nessa noite com a tua paz. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e me perdoem aí o nosso transtorno todo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. É tua graça que liberta,
É tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.